Agora acabou de vez. Eu tô indignado! Será que é o fim do AliExpress, da Shein e da Shopee aqui no Brasil? Vocês devem ter visto por aí que o nosso querido governo está fazendo um enorme esforço para acabar com as nossas importações da China. Eles querem que você volte a consumir Multilaser ao invés de Baseus, Renner, Riachuelo e C&A ao invés da Shein. E hoje eu vou te contar o que está acontecendo, a que pé que está a nossa taxação, quem são os responsáveis e a partir de quando começa efetivamente a valer o novo imposto. Então fica comigo até o final do vídeo nessa mistura de desabafo com informação e vamos nos indignar juntos. Desde o ano passado que o governo vem sinalizando com a taxação de todos os produtos importados da China, usando várias desculpas diferentes, mas que no fim só visa aumentar sua arrecadação e beneficiar uma pequena parcela da população. Só que nós não vamos entrar nesse mérito todo aqui, porque senão a gente vai ter que fazer um vídeo de 12 horas só discutindo a parte política dessa decisão, apesar de ser uma decisão inteiramente política. O fato é que o governo lançou o remessa conforme que de início taxaria em 92% todos os produtos, mas devido ao grande barulho nas redes sociais, ele voltou atrás e isentou produtos até $50, algo que já era comum antes do remessa conforme, comprar produtos até $50 e não serem taxados. Ele oficializou isso no programa remessa conforme. Só que mesmo não aplicando os impostos de importação nos produtos abaixo de $50, sempre foi aplicado o ICMS, que no final correspondia a 20% de aumento no valor do produto. E ainda assim, o governo sempre sinalizou aí para esse imposto de importação, para o fim dessa isenção no ano de 2024. Até o Geraldo Alckmin e o Haddad já tinham falado sobre isso, que teriam que fazer essa taxação até para sinalizarem um apoio ao varejo nacional e também para não dar um passo muito grande de uma vez só e criar confusão com a população. Então, eles aprovaram essa medida com isenção e já sinalizando para uma taxa no ano de 2024. Como eu trouxe aqui em outros vídeos, inclusive lá no início do remessa conforme, a gente já falava sobre isso, que esse ano teria aí alguma taxa de importação. Só que essa taxa, ela ainda não tinha sido definida, né? Se falava em 25%, alguns pediam até os mesmos 60%, alguns deputados propunham uma taxa progressiva, mas enfim, isso não tinha chegado a ser discutido ainda e ficou em aberto para esse ano de 2024. E nas últimas semanas a gente viu que esse dia estava cada vez mais perto de chegar. O dia do fim da isenção dos impostos de importação em produtos abaixo de $50. Isso porque a Câmara dos Deputados enfiou essa taxação num projeto de lei que nada tem a ver com taxação de importados. É uma PL que trata de descarbonização de veículos, transporte, não tem absolutamente nada a ver com esses produtos importados, mas foi colocado ali como destaque nesse projeto de lei para ser votado o mais rápido possível. Esse é o famoso jabuti, é o termo que se dá essa prática de aproveitar um projeto de lei para passar assuntos que nada tem a ver com aquele projeto de lei. E cara, sinceramente, não faz o menor sentido essas artimanhas políticas. Sério que eu não entendo como é que a gente aceita esse tipo de coisa. É um assunto tão sério que ele não é discutido, só enfia num projeto de lei e vai para aprovação para aproveitar a urgência. Cara, tá tudo errado. Mas enfim, uma ala do governo justifica que é melhor assim, que dessa forma ele aprova 20% de taxação, sendo que as taxas que estavam sendo propostas eram maior do que isso. Então aí a gente teria os 20% ao invés dos 60%, né, que seria o máximo aí, que é produtos acima de $50. Mas uma outra ala defende que esse é um assunto que precisa de muito mais discussão, de colher os dados ainda do remessa conforme para entender se realmente a arrecadação está sendo maior do que antes, quando não tinha o remessa conforme, ou se isso está só prejudicando a população, se isso está influenciando realmente o varejo nacional ou não, o quanto que isso está impactando, números reais, uma discussão em cima de dados, que seria o mais correto. Mas não é isso que foi feito e as empresas mais afetadas já até se pronunciaram e eu vou ler aqui para vocês qual a opinião delas. O AliExpress, ele diz que confiamos que o governo brasileiro irá levar em consideração a seriedade do assunto e ouvir a opinião da população antes de tomar qualquer decisão definitiva. AliExpress, você não conhece o Brasil? A Shein diz que, frente à decisão tomada pela Câmara dos Deputados no dia 28 de maio, a Shein vê como um retrocesso o fim de minimis, que é como é chamado essas bugigangas, os eletrônicos, roupas, coisas baratas. Regime tributário que há mais de 40 anos garantia isenção de impostos de importação para compras internacionais até $50. Uma vez que ele nunca teve função arrecadatória, a decisão de taxar remessas internacionais não é a resposta adequada por impactar diretamente a população brasileira. E aí ele fala que não teve a função arrecadatória. Realmente, era ali a desculpa de equilibrar o comércio, na verdade fazendo lobby para essas empresas que estão sendo afetadas. E muita gente fala, o remessa conforme que isentou e agora está acabando a isenção. Não, na verdade sempre teve essa isenção. O remessa conforme ele veio para regularizar, porque falava que essa isenção era só de CPF para CPF. E quando você está comprando desses sites, está comprando de um CNPJ, então teria que pagar os impostos de importação, algo que nunca foi cobrado. Então cabe destacar que mesmo com o crescimento do e-commerce no Brasil e no mundo, especialmente após a pandemia que impulsionou os hábitos de consumo por meios digitais da população global, estudos apontam que o e-commerce no geral representa entre 10% e 15% do varejo nacional. Enquanto isso, a parcela do e-commerce de plataformas internacionais não alcançariam mais do que 0,5% do varejo nacional, de acordo com o estudo de 2024 da Tendências Consultoria. O que a Shein está falando aí? Ela fala que, na verdade, esse impacto que eles alegam para aumentar o imposto, ele precisa ser estudado com dados factíveis
tangíveis e que os dados mostram que o impacto não é do tamanho que eles estão falando. Então fica essa discussão no sentimento, né? Fazendo esse lobby para essas empresas, mas a gente não tem discussão embasadas em dados, e a Shein tá aí defendendo o seu lado, falando que os dados mostram que a quantidade de consumo é irrisório, praticamente, frente ao varejo nacional, e que, na verdade, ele não está impactando tanto quanto eles dizem. Já a Shopee, para surpresa de muitos, ela se posicionou a favor, né? A Shopee declarou que apoia a medida aprovada pela Câmara dos Deputados, que estabelece a alíquota de 20% de importação e a isonomia tributária. Queremos desenvolver cada vez mais o empreendedorismo brasileiro e o ecossistema de e-commerce no país, e acreditamos que a iniciativa trará muitos benefícios para o marketplace. A Shopee, hoje, ela complementa ali que 90% dos seus vendedores na sua plataforma hoje no Brasil são vendedores nacionais. Então, ela alega aí que essa decisão não vai impactar o seu negócio muito, porque hoje a maioria dos seus vendedores são nacionais, e então ela até se beneficia disso. De acordo com ela. Então, para surpresa de muitos aí, ela se posicionou a favor da medida. Enfim, com os 20% de imposto de importação, como é que vai ficar agora? Tem em mente que é 20% de importação mais 17% de ICMS, que não dá 37%, não é uma conta direta. Tem toda uma construção tributária aí por trás dessa conta, mas o valor final seria 44%. E se alguém tiver interesse sobre como essa conta é feita, eu deixei na descrição do vídeo. Agora imagine você pagar R$144 num produto de R$100. É o que vai acontecer. A gente aceitou aí os 92%, né? Então a gente tá pagando 92% em produtos acima de $50. Praticamente paramos de importar esses produtos mais caros, mas não satisfeitos, eles foram lá e abocanharam mais um pedação, praticamente inviabilizando também a compra de produtos mais baratos, com o dólar subindo. Então aí, meu amigo, o teclado ali que tava R$100 vai para 150 para lá. E aí tem gente que deve estar se perguntando, mas não é justo porque o varejo nacional paga impostos altíssimos, por que então que as importações não tem que pagar também? Pelo amor de Deus, tem alguma baseus aqui no Brasil? No final das contas, para os eletrônicos, a gente só tem a perder de todos os lados. Não tem ninguém aqui que sai ganhando, porque a gente só importa via CPF ou via CNPJ. Aqui no Brasil a gente só importa eletrônicos, a gente não constrói. No máximo a gente monta alguns. Ou seja, o produto vai ficar mais caro para toda a população brasileira, vindo do mesmo lugar. Tá certo que os impostos para CNPJ são diferentes dos impostos para CPF, mas o que a gente tem aí é marketplaces de pessoas que importam isso em grande quantidade e vendem. Então, no final das contas, o preço vai subir em todos os lugares para os eletrônicos. E antes de você comentar aqui o que você acha disso, eu vou trazer mais 2 pontos para a gente refletir sobre. O primeiro é que quase todos os países da América têm isenção de impostos em produtos desse tipo. Os minimis, as bugigangas, os produtos baratinhos importados da China. Alguns com isenção de até $800, isso mesmo, $800, que é o caso dos Estados Unidos. E olha que eles produzem tecnologia para competir com a China, diferente da gente que só importa praticamente. Apesar que isso é um problema que está em discussão lá também. E o segundo ponto a se levantar é por que as pessoas de maior poder aquisitivo, aquelas que viajam todo mês para fora, podem trazer $1.000 de produtos isentos de impostos. É legalizado a isenção de impostos de produtos até $1.000 para quem viaja para fora do Brasil uma vez por mês. Você pode ir nos Estados Unidos comprar um celular de 900 e não pagar imposto, se você trouxer aí na sua mala com você. O pobre, a classe média baixa, que tinha acesso aí a produtos de melhor qualidade no AliExpress, na Shein e na Shopee por um preço mais baixo, agora tem que pagar esse imposto. E até o Rodrigo Cunha, lá o senador, sugeriu algo que eu já tinha até sugerido também, que é por que então não limitar o consumo por mês por CPF? Por que não limita também $1.000, né? Faz igual faz para quem viaja para fora. Limita em $1.000 e aí você pode comprar no máximo $1.000 por mês em produtos abaixo de $50. Resolvido o problema de volume. Então comenta aqui embaixo o que você acha disso, se você compartilha ou não dessa indignação comigo. Não é possível que eu tô ficando doido sozinho, que não faz sentido nenhum isso que eu tô falando. Então comenta aqui o que você acha, como você acha que deveria ser e como é que ficaria bom para todo mundo. Ou pelo menos o meio termo. Mas voltando aos impostos, a Câmara aprovou essa taxação e seguindo o rito normal de um projeto de lei, ele foi para o Senado. Chegando no Senado, o relator retirou a taxação da pauta, causando até surpresa aí na Câmara dos Deputados. E aí o Rodrigo Cunha, que é o relator do projeto, ele até falou que a surpresa foi ter inserido, através de uma artimanha legislativa, conhecida como jabuti, como a gente falou mais cedo, um corpo estranho que foi exatamente a taxa das blusinhas. Uma discussão extremamente sem nexo nenhum com o tema que nós estamos falando aqui. Então, a surpresa que se deu foi na Câmara, não é no Senado. Ele está retificando aí o que eu falei, que não faz sentido nenhum fazer isso por esse projeto de lei, e a Câmara dos Deputados fez isso sem pudor nenhum. Só que no dia 5 de junho, que era o dia da votação desse projeto de lei no Senado, o relator foi vencido pela casa e essa taxação, a taxa das blusinhas, foi reincluída no projeto de lei pelos senadores em votação lá simbólica também. Ou seja, a taxa das blusinhas está aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. Parabéns aos nossos governantes. E quais são os próximos passos agora? Basicamente, depois de ter sido votado no Senado, como tiveram algumas alterações no projeto de lei, nada a ver com a taxa das blusinhas, ele voltou para a
Câmara dos Deputados, que já foi aprovado numa velocidade incrível e já foi para a sanção do presidente. E aí eu até tive que gravar essa parte de novo, porque enquanto eu estava editando o vídeo, a Câmara dos Deputados já aprovou. Então quando é que começa a valer as novas taxas? A partir do momento que o presidente sancionar a lei, já começa a valer essas novas taxas. Quando é que está previsto isso acontecer? Como a Câmara dos Deputados aprovou as alterações ontem, no dia 11 de junho, a lei foi para a sanção do presidente, ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se ele sancionar, já começa a valer. Se ele não sancionar, volta para a Câmara dos Deputados, que vai votar novamente e aprovar ou não. E como eles já aprovaram até aqui, com certeza essa lei vai ser aprovada. Então, no máximo, aí na primeira semana de julho, essa lei já vai estar valendo e as novas taxas já vão estar lá nos sites. Se o presidente vetar, aí no final de julho, no máximo, essa taxa vai estar valendo. Ou seja, para o mais otimista, no final de julho, mas sendo mais realista, na primeira semana de julho, ou para o mais pessimista, se o governo já sancionar hoje, amanhã aí, já está valendo na última semana de junho. E é bom frisar porque vai ter promoção no AliExpress dia 17 de junho, ou seja, é a última promoção que você vai poder aproveitar aí o desconto dos 20% aí do imposto, mais o desconto de cupons do AliExpress. Entre no grupo de promoções, que eu deixei o link na descrição também, tem um grupo de promoções no WhatsApp e no Telegram. Ali eu sempre coloco todos os cupons que estão rolando e aquelas promoções imperdíveis, que em breve vai ter uma novidade aí que vocês vão curtir pra caramba, então entra, não fique de fora, é de graça. E assim, se você tem alguma esperança que o presidente vá vetar, como eu vi algumas pessoas falando, vamos fazer muito barulho, eu até acho justo fazer barulho, reclamar, mas se o presidente vetar, coisa que é meio improvável porque o presidente está de acordo com a Câmara dos Deputados, eles negociaram essa taxação, né? Eles chegaram nesse valor juntos, porque o governo tinha o poder de, numa canetada, colocar essa taxação por um decreto, mas ele não fez isso para não se desgastar com a população, para não falar, Lula foi responsável pela taxa das buzinhas. Não, ele jogou isso para a Câmara. Lógico que isso teve uma contrapartida. A Câmara dos Deputados provavelmente recebeu valores em emendas, alguma contrapartida do governo, para poder não queimar o governo federal de forma muito clara. E ali na Câmara dos Deputados e no Senado, como foi votação simbólica, também não queimou muito aqueles políticos ali, porque a votação simbólica é assim, quem concorda, fique do jeito que tá, quem não concorda, levanta a mão. Aí eles anotam lá quem não concordou. Não é uma votação nominal em que eles vão expor o nome de todo mundo que foi a favor e registrar lá pra sempre. Não, só vai expor o nome de quem foi contra e mesmo assim meio que passa batido. Então você diminui a tensão com o governo federal e a Câmara dos Deputados e o Senado consegue diluir essa indignação da população. Você vê que é toda uma jogada política suja para poder aprovar essas taxas na nossa cara, assim, sem que a gente possa fazer nada. Eu fico muito indignado, velho. Nossa! Eu tô indignado! Se você gostou das informações até aqui, se você tá indignado junto comigo, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos nos indignar juntos aqui. Não deixe dislike não, o dislike é pro governo, não pra mim. Enquanto isso, a Temu acabou de chegar no Brasil, ainda com a isenção abaixo de $50, ou seja, ela chegou aí no finalzinho. E se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui no vídeo e saiba tudo aí sobre essa nova plataforma que promete desbancar as gigantes AliExpress, Shein e Shopee. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!